91, então, é o campo de sangue. Alguém já tinha visto falar de campo de sangue? 91. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 8. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então, o campo de sangue era um local, né? Está lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 8. Ele fala que aquele campo, aquele terreno que eles compraram com o dinheiro que Judas devolveu quando vendeu Jesus, quando entregou Jesus, eles compraram esse terreno e ficou colocado, serviu para fazer um enterro. Parece que era uma área, acho que, se eu não me engano, era 15 mil metros quadrados. Dava 2.000 pessoas de enterrado ali, aproximadamente. Depois virou até um nome de um jardim, olheiros, uma coisa assim. O tipo de argila daquela região era bem vermelho, né, bem tingida, e ficou por um bom tempo. Mas antes de se tornar isso, ele ficou realmente dito como campo de sangue. Vamos lá. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhe as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Nós vemos isso em filmes e um monte, até com detalhes, né? Os mentores do judaísmo concluíram. Então, gente, aí que tá, né? Interessante. Dentro do templo acontece isso. A religião mais forte da época, a religião mais poderosa da época, precisava disso. Nós estamos falando aqui da religião que seguia Moisés. Daí por isso que é uma das coisas que é a palestra, que já está no YouTube, essa última palestra falando sobre Deus, é feita uma comparação entre o Deus de Moisés e o Deus de Jesus. Colocado um quadro onde faça essa comparação e depois para que o que os Espíritos nos falaram sobre Deus, né? Até hoje. Então, Judas procura o sacerdote, restitui-lhe as moedas, tira a esmo no templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, não dava para devolver no gasofilácio, né, gente? Pegar aquele dinheiro ali e jogar lá no gasofilácio como oferenda. Aliás, havia saído das oferendas, tá certo? Das oferendas. Por isso é que dizem um refrão popular, que a humanidade achou que esse era o preço que deveria se pagar pelo sangue do Cristo. Por quê? Vamos entender. Porque quando a igreja, o judaísmo, a sinagoga, ela sobrevivia de doações do povo. Aqueles que contribuíram, ali estavam as suas doações. Daquelas doações, eles retiraram o dinheiro que pagaria pela vida de Jesus. Então, até isso eu tenho que pensar. Né? Muitas vezes eu digo assim, eu vejo, eu doei, eu não quero nem saber o que eles vão fazer com aquilo. Você que está enganado. Você está tremendamente enganado, que o dinheiro para de ter responsabilidade a partir do momento que sair da sua carteira. Vai ter responsabilidade sobre aquilo ali, porque você é dono dele, até onde ele chegar. Se aquele dinheiro que você doou virou droga, prostituição, comprar uma arma, crime, violência, você pagou por isso, indiretamente. Deveria, porque se nós somos responsáveis pelo nosso dinheiro, nós deveríamos averiguar antes de contribuir. Compreenderam? É muita responsabilidade que a gente tem. Não pensa que o dinheiro, eu dou e pronto. Não, responsabilidade. Aí, o que eles fizeram?
Eles pegaram esse dinheiro e, não podendo devolver para o gasofilácio, eles pegaram e rapidamente adquiriram um campo ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Criou-se, comprou aquela terra ali. Aí diz assim: profunda reflexão simbólica dessa recordação. Com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas. Olha, muitas vezes eu ainda estou buscando Cristo, porque eu não tenho hoje como vender Jesus, ele não tem mais corpo. Mas às vezes a gente ainda está negociando com o Cristo. Negociar em aceitar o Cristo se eu conseguir algo que é injusto. Já pararam para pensar? Se algum de nós lembrar de um exemplo aí, muitas vezes por justiça eu não teria direito. Estou falando de justiça verdadeira, não justiça dos homens. Essa é comprada, é política. Não, justiça verdadeira. Eu não teria direito. Por mérito, eu não teria direito. No entanto, eu desejo. E aí, então, eu começo a nutrir aquela ideia de que, se eu conseguir, eu aceito Jesus. Lógico que não é o Jesus verdadeiro. É o Jesus que negociou comigo. Então, esse Jesus pode ser o diabo, demônio, Satanás, seja o que for, né? Porque o Jesus não negocia comigo. Mas alguém, em nome de Jesus, negociou comigo. E me deu aquilo que era injusto. Para que eu seguisse Jesus. Aí alguém vai perguntar, mas que demônio bobo esse, né? Porque se vai dar para aquela pessoa e ela vai seguir Jesus, ele vai conseguir mais um adepto para o homem, para o Cristo, e não ir longe dele. Não, gente, é engano. Quanto mais gente acredita num Cristo materializado, mais longe está do Cristo espiritualizado. Mais material está a sua fé, mais ignorante você continua sendo. Gente, existem dois tipos de jogada muito importantes a gente entender. As sombras não são bobas. Uma delas é fazer realmente você se revoltar contra o Cristo. Então, virar cético, ateu, sei lá. A outra é você realmente amar, adorar, reverenciar tanto Cristo, tanta paixão, que você não lê uma linha a respeito dele, não sabe nada da vida dele. Compreenderam? Isso torna você a pessoa que mais diz que ama e que menos sabe de quem você ama. Você é a pessoa mais ignorante do Cristo. Talvez você agora é a pessoa mais fácil de ser ludibriado. Compreenderam agora? Imagine uma pessoa que ama tanto Jesus, que a hora que você fala, o Senhor está já cai de joelhos, ela cai aqueles gritos, pelo amor de Deus, Jesus. Imagina uma pessoa dessa, facílima de enganar. Não é fácil. Ela não tem raciocínio. Ela só tem paixão, emoção. Agora você imagina uma pessoa que tem raciocínio. E a hora que fala, Jesus mandou fazer isso. Mas Jesus não manda fazer um negócio desse. A história de Jesus é difícil ser enganada. Esses é o que o mal não quer. O mal quer os apaixonados pela imagem. A idolatria é muito importante para as trevas. É muito mais fácil o demônio se fantasiar de Jesus do que se tornar Jesus. E vamos segui-lo. Porque cego conduzindo cego, ambos no precipício. Então, uma das formas de nos afastar do bem é nos iludir o que é o bem. É o mal se fazer de bem e iludir multidão de pessoas, para que depois acordem que estavam sendo levados para um precipício só depois que caírem.
Então, mais uma vez, a falta de estudo, a falta de dedicação nossa, de aprendizado, também é uma grande proposta do mal. Uma grande. E aí, daí porque a gente vai entender que muitas religiões há uma aglomeração gigantesca de pessoas ali dentro, em nome de Jesus. Qual Jesus é que a gente não sabe? Não é isso? Qual Jesus é que a gente não sabe? Vamos continuar lendo. Profunda a expressão simbólica dessa recordação. Então, a gente vai ver que o mestre está sendo inconscientemente trocado, vendido, né, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. E olha, por vantagens materiais é possível? É possível. Quantos de nós, eu mesmo fui nessa mais de 30 anos caminhando nessa linha, tive vários companheiros que estiveram junto durante um tempo e que deixou de caminhar. Muitas vezes deixaram por proposta de emprego. É a que é mais fácil que tem, né? Uma proposta de emprego que ganhe mais e muda de estado ou vai para um local ou no mesmo local, mas que o horário já não bate mais e já tá vendido. Ali já adia o plano dele e para a próxima, para amanhã ou depois. E é muito difícil você dizer um não, né? Porque você tem que pensar bem assim, por que as sombras querem me afastar do Cristo? Ninguém chuta cachorro morto. Quais são as propostas que a vida já me ofertou desde o momento que eu adentro, que eu me fixo no Cristo? Quantas tentativas e qual é a gravidade dessa tentativa para me tirar do caminho? Para adiar pelo menos o tempo meu, né? Porque às vezes ele só adia. Eu vou ficar naquele emprego um tempo, depois que eu desanimo também de seguir o Cristo, perco aquele gás todo, aí de repente me manda embora. Aí eu saio do emprego, mas não volto também, porque eu não tenho mais aquele gás. Quantas vezes aconteceu isso? Aí eu fico pensando, até pode escrever quem está nos ouvindo aí, quiser, puxa, é verdade, quantas vezes eu fui tirado do caminho, proposta de emprego, proposta de casamento, proposta de mudança de cidade, de casa, porque eu fiquei mais longe do lugar onde eu frequentava, seja centro espírita, igreja, templo evangélico, tudo nos leva a Deus, mas, enfim, eu deixei o Cristo de lado para atender uma determinada necessidade e não consegui mais voltar. Quantas vezes fizemos isso? Então, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, né? É muito difícil você ficar... Eu digo porque com 30 anos eu tive que dizer muitos não. Puxa, se fosse antes, né? Quando eu era mais jovem, eu diria sim. Mas depois que eu encontrei religião, agora já não tem mais jeito, né? Então, quantos não? Quantas percas, por exemplo, reuniões, cargos que você tinha que exercer e tinha reunião no final do horário, que essa reunião não ia dar tempo para você chegar e cumprir seus trabalhos cristãos. Saía, não ia, e prejudicado no trabalho, perdia cargo, não importa. Até hoje, 30 anos ininterrupto com Cristo, graças a Deus, tá? Mas paguei alto preço para ficar vinculado a Ele. Não me arrependo, em momento nenhum. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões. Aí quando ele está falando assim, aí quando a gente percebe, puxa vida, troquei o Cristo por mais uma ilusão, uma oportunidade de vida, mudança, proposta de emprego, enfim, alguma coisa. Aí
quando aquilo acaba, a gente percebe que caiu numa ilusão, aí a gente vai desesperados aos comparsas das ilusões, aqueles que nos ofertaram, fizeram a proposta, os acontecimentos da vida, tentando falar assim, ó, devolver-lhes quantos lhe coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Ou seja, aí eu levo a puxa, não, vou voltar lá, vou falar assim, não quero mais, né? Deixa, vou retornar, vou descobrir que estava errado. Mas aí são os comparsas de nossas ilusões. Lembra-se, muitos deles também já são enganados. Estão ali porque estão enganados. Né? Eu digo sempre assim, por exemplo, o que eu posso... Ninguém... Local de trabalho que é mais fácil da gente ver isso. Muitas vezes aquela pessoa, aquele seu chefe, que não tem religião nenhuma, que não tem compromisso algum, é natural que ele te cobre mais. Ele vai comprar alguém que seja parecido com ele. É natural, psicológico. Se eu me mato aqui, eu vou querer alguém que também se mata. Mas percebe que um chefe que tem religião, que tem compromisso com Cristo, ele consegue entender o funcionário que diz, hoje não dá, é o dia do meu culto, da minha macumba, da minha umbanda, do encontro da minha religião, na minha igreja. Ele entendeu, ele entende, porque ele também tem. Mas se ele tem, dificilmente ele seria chefe. Tá certo? Porque ele tem compromissos com Deus. Mas se for chefe, mas se for alguém dali, ele vai ser alguém que não vai te fazer propostas como essa de você abandonar o Cristo e seus compromissos. Então, é muito importante eu entender de onde vem o que eu quero chegar à conclusão é de onde está vindo a proposta. Inclusive, algumas profissões, quando o profissional dessas profissões tem uma proposta religiosa, tem uma religião, a maneira dele se conduzir a outros que também têm, de compreender, é bem diferenciado. Por exemplo, vamos supor que eu sou um psicólogo, não estou desfazendo dos demais, mas estou só te explicando. Mas eu sou um psicólogo que tem uma religião, seja qual for a religião, budista, confucionista, cristão. E aí eu vou atender uma pessoa no meu consultório. É muito mais fácil eu entender que aquela pessoa tem compromissos, uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, depende da religião, e que ela faz de tudo para comparecer naquele compromisso, e aquele compromisso que ela tem religioso lhe dá alguns patamares de valores que ela não quer ferir, ela não quer ultrapassar, ela não quer jogar fora. E o profissional que também tem uma religião, que não é a mesma do seu consulente, do seu cliente, ele vai dizer assim, ele vai compreender. Se ele não tiver, ele vai dizer, larga de besteira, quem precisa de Deus, de religião? Vai ser feliz. Não é isso que a gente vê? E ocasiões. Se eu já estava na beira de fazer algo, que eu estava em crise com a minha consciência por uma questão religiosa, eu encontro um profissional na área que não tem religião nenhuma, ele manda você pular mesmo, sem dó nem piedade. Para ele não tem significado isso. Não tem por que você estar se privando de ser, na cabeça dele, feliz, só porque você não pode fazer maldade? E se Deus não existe? Então, é o que eu falo também. Aos cristãos que, quando estiverem em busque pessoas que também têm religião, que também têm princípios a seguir. Porque se você entrar com pessoas que não têm princípios, que não têm Deus, que não acreditam em nada, esquece, vai ser um julgo absurdo de separação. A hora que você falar, não, mas eu não posso aceitar propina, meu amor, puxa, não, isso não faz bem. Que? Larga de ser besta, todo mundo aceita, você é bobó. Não vai te entender, não há o que explicar para uma pessoa dessa. É uma questão de oportunidade, você é esperto, pega, embolsa e manda ver. Se você falar que você tem consciência e amanhã depois você vai ter que acertar a conta, vai rir de você. Então não é compatível.
Então, a gente sempre fala, não estou discriminando outras religiões, outras crenças, outras religiões, outras não crenças, mas nós estamos querendo dizer que procurar para nos auxiliar pessoas que mais ou menos têm os mesmos propósitos. Caso contrário, eu vou ter choques violentos. E um dos dois estarão errados, porque cada um tem sua própria verdade. É eu que estou pedindo auxílio no lugar errado, é diferente. Mas essa pessoa que não tem religião vai ajudar muito outra que não tem religião. Muito. Da maneira deles. Como quem tem, vai ajudar muito quem tem. Isso é muito importante também entender. Eu já vi cada justificativas de profissionais que querem dizer justificativas científicas que se alguém ouvir, infelizmente vai cair em maus lençóis, né? Mas os comparsas da ilusão não têm o que devolver. Eu não quero seu dinheiro, o serviço está feito, o que você tinha para fazer você já fez, não tem esse retrocesso com eles. Todavia, com estes frutos amargos daquilo que você plantou, apenas eles conseguem adquirir o campo de sangue de expiações dolorosas e ásperas, porque toda ação tem uma reação contrária. Então, é a questão da lei. Eu vou ter que colher o fruto que eu plantei. Quando eu for colher o fruto que eu plantei, não interessa por que eu plantei. Eu planto feijão porque estou com fome. Eu planto feijão porque dá dinheiro. Eu planto feijão porque é mais fácil. 3 motivos. Todos colhem feijão. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero, de decidir o que eu quero, antes de fazer. Depois de feito, eu não tenho como negociar o retorno, as consequências. Tá certo? Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas fazendo e depois tentando negociar as circunstâncias, as consequências. Isso é impossível. Deus não negocia. Então, sangue das expiações dolorosas e ásperas, para o sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos. Porque ele está falando, porque eu vou ficar revivendo os momentos em que eu troquei o Cristo, me afastei, fugi, desviei. Estranhos, ele fala que, depois ele vai continuando, né? Estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo, ou seja, é completamente diferente o que Jesus nos oferece. Enquanto que as ilusões, que as desviadas, que as trocas nos dá consequências graves de consciência, sofrimento, culpa. A seguir o Cristo nos dá é muito diferente do ideal cristão. Tranquilidade, paz, amor, segurança, equilíbrio, totalmente diferente. Então, agora vem para nós o recado dele: irmão em humanidade, nós, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, é nós mesmo, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Ou seja, nós queremos ainda deixar para trás, enterrar, esquecer tudo aquilo que fizemos contra a lei de Deus, que é a lei eterna. Não, aí ele está falando, não troques o Cristo imperecível, É muito interessante a forma como eles escrevem o nosso português. Ele não fala assim, não troque Jesus. Por que não é possível? Por que ele não fala não troque Jesus e fala assim, o Cristo imperecível? Ele podia até tirar a palavra imperecível e colocar o Cristo. Por que Jesus não? Vocês observam em todos os livros, toda a literatura espírita,
a colocação da palavra Cristo e de Jesus. Jesus é uma personalidade. Não existe mais. Quem existe agora? Cristo. Mas Jesus não é o Cristo? É. É o Cristo que temporariamente foi Jesus na Terra. Perdido o corpo físico e aquela personalidade com o corpo, ele volta a ser o Cristo. Ele é o Cristo. Quando nós falamos do Cristo, é Cristo. Da ordem crísticas. Entendeu? Dos espíritos evoluídos Cristos. Jesus é uma personalidade. O filho de Maria e de José, que é o espírito do Cristo. Jesus vive? Não. A personalidade de Jesus morreu. Não vai vir mais viver. Se ele reencarna, não vai ser Jesus, vai ser Antônio, Pedro, Maria, José. Pode ser mulher. Mas ele não sabe. O Cristo vive? Vive. É imortal. Para entender bem isso, olha. Não troques o Cristo, porque nós estamos hoje, muitas religiões, idolatrando, apaixonado por Jesus, pela imagem do homem que foi, pela personalidade do homem. Se vêssemos o Cristo hoje, nem reconheceríamos ele. Principalmente os apaixonados pelo homem Jesus. É importante eu entender isso. Tá? Cristo é uma entidade espiritual luminosa, altamente evoluída. Não tem aparência, a menos que ele queira, com Jesus. Mas nenhuma aparência. Aliás, nem tinha antes de ser Jesus, porque ele não passou a existir a partir do momento que reencarnou em Jesus. Então não tinha essa aparência de Jesus e nem vai continuar tendo. Foi uma foto no tempo. Ele tinha que aglomerar as células, os átomos e formar um corpo para que a gente visse ele. Tinha que fazer isso dentro das leis da Terra. Precisava de um ventre de uma mulher. A máquina, a espaçonave, digamos assim, câmera, que traduz toda a energia pensante e espiritual em aglomerações celulares atômicas. Essa máquina é o útero da mulher. É ali que a mulher, o ser humano, fornece tudo que um corpo humano precisa para formar o corpo que a entidade, nossos espíritos, usam na Terra. Então é assim que funciona. Mas ele não é Jesus, ele é Cristo. Isso é importante. Tá? Então não troques o Cristo imperecível, por um punhado de cinza misérrimas. Ou seja, não troque por esse corpo que vai virar cinza. E que, não sei se vocês sabem, mas é tão pequenininha a quantidade de cinza que a gente fica quando é queimado, fica isso aqui, ó. É muito pequeno, é até menos que isso, tá? Então, por um corpo que vai virar cinzas. Não troque isso. Mas ele quer colocar numa condição de tempo, né? Por que ele colocou cinzas misérrimas? Porque a gente vem trocando por esses punhados de cinzas, que é o que o nosso corpo se transforma depois de ir para o sepulcro. Porque, do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. E aí ainda, olha só, vamos entender aqui, ó. Aonde a carne sangrenta viveria? Viveria no campo de sangue. Compreenderam agora? Mas vamos agora entender um pensamento numa visão da psicologia transpessoal. O campo de sangue, que é uma área para os estrangeiros, não é assim que está escrito? Para os estrangeiros, nós somos estrangeiros. Nossos espíritos não são da Terra. Somos estrangeiros. Esse campo de sangue, por que sangue? Porque vamos formando corpos que sangram, que envelhecem, que morrem, que apodrecem. Somos nós. E por que estamos vinculados ao corpo de sangue?
porque nós somos Judas. É importante eu entender que cada apóstolo, eu estou sempre falando isso, tem as qualidades e os defeitos. Cada apóstolo são 12. São 12 qualidades, 12 defeitos que nós trazemos em nós. A psicologia transpessoal mostra muito, aponta para nós. O Judas, o Tomé, o Pedro, que está dentro de mim. Tá? Então, o Judas que está em mim continua fazendo negócios com Jesus. De uma maneira ou de outra, consciente ou inconscientemente, para se dar bem neste planeta, para encontrar sua liberdade, porque é o que ele queria, Judas na época, a liberdade dele, do povo dele, neste planeta. Tá certo? Então nós estamos ainda fazendo isso. Nós falamos de nós sendo Pedro, nosso Pedro atuando, né? Nós já falamos, e agora nós estamos falando hoje do nosso Judas. Continua tentando fazer. A coisa aperta na minha vida e eu corro para Jesus, o Cristo. E ali eu faço 1 milhão de promessas para conseguir aquilo. Eu consegui, eu já larguei Jesus, já fui para aquilo ali. Você está entendendo? Eu estou sempre trocando Cristo por alguma coisa que eu acho que eu vou ganhar mais, vou sair melhor, vou me dar bem. Até que o tempo passa naquilo que eu troquei e eu percebo que não valeu a troca. Era melhor ter ficado com Jesus e que aquilo era uma grande ilusão. Só que quando eu tento voltar para o meu caminho, eu tenho resgates, eu tenho que colher os frutos que eu plantei quando estava distante do Cristo. Esses frutos não são bons, eles são um pouco amargos. E eu vou fazê-lo em expiações dolorosas. É isso que ele está falando aqui. Então estamos presos nesse campo de reencarnações. Cada reencarnação, eu estou seguindo, de repente eu vendo. De repente eu troco. E assim vai indo. Eu troco por qualquer coisa. Podem observar. Tá certo? Se a gente conseguir ser pelo menos mais firme, até desencarnarmos na nossa proposta de seguir os ensinamentos do Cristo, eu acredito que aquilo que nós já fizemos até hoje dá ainda de ajudar-nos nos resgates nossos. Mas isso vai ser difícil ainda. Porque muitas vezes eu falo assim, é uma coisa muito interessante, eu falo assim, eu tenho uma proposta de seguir o Cristo, mas quando eu aposentar, hein, agora não dá não. Os planos nossos. Nosso plano. Por que agora não dá? Porque agora o Cristo não me deixa fazer o que eu quero. E aí eu estou ainda naquela proposta maior. Entendeu? Então é sempre dessa maneira. Se alguém tiver algum exemplo dentro disso que nós vimos, lembrando que esse Judas está em nós, a proposta do Espiritismo não é estudar os atos e nem julgar os pensamentos bíblicos, desses agentes bíblicos, desses homens bíblicos que fizeram o melhor que tinham para fazer dentro da sua capacidade na época de 2000 anos atrás. Amamos todos os apóstolos, independente dos erros e dos acertos que cometeram. Todos os personagens bíblicos têm os seus porquês deles estarem ali e fazendo. Quando falamos desses personagens históricos, a ideia é trazê-los para nós, se não estamos copiando, repetindo, imitando os mesmos erros depois de 2000 anos. Porém, como o fato histórico, a situação histórica de hoje é diferente, parece que está sendo, que não. Mas quando a gente reflete, estamos, sim, de maneira diferente, com outro idioma, com novos corpos. Quem sabe um de nós não viu Jesus face a face e ainda continuamos a fazer as mesmas falhas até hoje, por isso que não o acompanhamos. Por exemplo,
o momento de Pilatos, que o povo troca Pilatos por Jesus, é outro que complementa também a ação de Judas. Judas e Pilatos aqui formam as negociações e o interesse da multidão, da massa. Se você colocar tanto o perfil psicológico de Judas quanto o perfil da massa que foi curada, beneficiada por Jesus, mais as autoridades religiosas, esse tríplice, nós vamos formar exatamente a Terra na nossa atualidade. As mesmas atitudes. É nós, tá? A Terra, quando olhando para os outros. Mas a nossa Terra, quando nós olhando dentro do nosso cabedal de conhecimento. Tá bom? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Então vamos tentar, só para encerrar. O Cristo está dentro de você. Está dormindo. Por que ele está dormindo? Porque você não quer despertar. Você quer viver sua vida como você acha que deve viver. Se o Cristo desperta, você não vai poder mais viver como você quer viver. Não é verdade? Então deixa ele dormindo, você vai falar assim. Bom, existem momentos na sua vida que você quer fazer escolhas. E que o Cristo interno vai te atrapalhar. Então você renuncia o Cristo e faz suas escolhas. Porque você acredita que essas escolhas que você está fazendo é que te torna livre. Livre-arbítrio. Dono da sua vida. Você acredita isso. Eu posso escolher, então eu escolho. Pronto, acabou. É isso mesmo. E o Cristo continua dormindo. Continua sendo inatingido por você. Ou você não consegue ouvi-lo, pressenti-lo, vê-lo, entendê-lo. Bom, dentro disso, tem Barrabás. Então, nesses momentos de escolha em tudo. E quem é o povo, Guto, que você fala aí? O povo. Se só tem eu. O povo é todo o seu corpo, todos os sentidos do seu corpo, seus prazeres, suas necessidades, seus vícios, seus defeitos, tudo. O povo, a hora que grita, vai sábado, você vai ficar sábado, das 15 horas até as 17 horas, vidrado numas palavrinhas abobalhadas, ou você vai assistir, ou vai pra chapada, ou vai pra cachaça, ou vai pra assistir um jogo de futebol, você tá louco que eu vou assistir. Aí ele para e pensa, meu corpo até saltita, eu chego até a tremer, até minha língua saliva de tomar aquela cerveja. É isso, esse é seu povo, é o povo dentro de você, é você gritando Barrabás, e segue Barrabás, e vai, é isso que nós estamos falando. Aí tem uns momentos que o povo, você quer, sua personalidade, quer usar o Cristo, o poder, você estudou o Cristo, você conhece o Cristo, você está lendo, você chega e para e pensa assim, olha, esse cara é bom, hein? Eu vou usar esse cara. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um salário, eu preciso disso, eu preciso casar, eu preciso comprar um isso, eu preciso comprar um aquilo, esse cara é bom, esse cara é melhor que os outros. Entenderam? É a sua personalidade. Então, Jesus, se me der um carro, eu sigo você. É isso. E tenta fazer negócio com Jesus. Entendeu? E assim nós estamos, é nós mesmos, quando trazemos para dentro de nós. É duro, eu vou falar a verdade, eu sei. Quando a gente fala de 2000 anos atrás, já é duro. Você fala assim, 2000 anos, Jesus esteve na Terra, e a gente vê aquela história, vê aquele filme, é duro. Quando a gente entende que esse filme continua repetindo hoje, é mais duro. Mas quando você vê que esse filme é aqui dentro, é eu sozinho, com meus próprios pensamentos e sentimentos, é terrível. Não é? É duro, gente. Mas é isso que é importante. Se eu não conseguir fazer essa conversão, a religião não cumpriu o seu papel. Nós deveríamos deixar de perseguir as estátuas de Jesus para perseguirmos o Cristo interno nosso. Encontrá-lo dentro de nós, diminuir ao máximo a nossa personalidade
e deixar esse Cristo, esse potencial divino, imagem e semelhança de Deus, porque personalidade não é imagem e semelhança de Deus, é imagem e semelhança do antimaterial, né? Anti-espiritual, do antagonista. Então, nós devemos deixar de seguir para eleger o Cristo interno nosso. Quando começarmos a fazer isso, vamos começar a sintonizar direto com o Cristo interno nosso. Agora vamos entender uma coisa. Cristo interno nosso. Cristo de Jesus. Cristo de Antônio. Vamos entrar numa rede de sintonias crísticas. O que um sabe, o outro sabe. O que um quer, o outro quer. É isso que faz a gente mudar. Independente de bandeira. Você pode ser um Cristo no budismo, um Cristo no judaísmo, um Cristo... Você pode ser. Só que vai, lógico, dentro daquela corrente que você está, você vai ter que dizer, bom, isso aqui não dá, não é compatível com uma visão crística. Mas se for compatível com o bem, não atrapalhar, faz. Olha, Jesus, onde está isso na Bíblia que você está falando, Guto? Lembra quando Jesus está reencarnado? Ele vai na sinagoga. Ele é judeu. Ele frequenta a sinagoga. Ele frequenta o judaísmo. Assiste. Olha, o mestre assiste os homens falarem. Depois ele fala. Mostrando que pode ser convertida qualquer religião séria ao bem. Desde que os líderes dessa religião queiram realmente o bem. Não, mas algumas não vão aceitar. E ele tentou. O judaísmo não aceitou. Mas ele tentou. Ele cumpria os ensinamentos da religião do judaísmo quando isso não feria em nada as leis de Deus. Mas quando feria as leis de Deus, ele deixava o judaísmo de lado e fazia a vontade de Deus, como as curas de sábado, as coisas proibidas daquela época. São tradições, que é um grande problema. As tradições são um grande problema para nós. Tradição traz atraso na nossa humanidade. Quando uma população é presa em tradições, ela não evolui. Porque a evolução significa mudança, crescimento. Como eu vou crescer e mudar se a tradição não permite? E se aquilo que a evolução me propõe contradiz a tradição? Eu vou ficar com a tradição e vou ignorar a evolução. Muitas comunidades estão presas em tradições. E isso faz com que a mente nossa fique fechada. Às vezes a tradição é mais forte do que a verdade, que está na frente às suas claras.